Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. E eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 32. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 32. Assim que você encontrar, verifique se tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus. Sempre que você vier, traga a Bíblia. É muito importante você estar na casa de Deus, acompanhando a Escritura Sagrada, aonde Deus ele fala conosco. E essa mensagem, ela é tão propícia para a Santa Ceia, porque vai mostrar aqui uma necessidade que Jesus ele vai revelar quando conversava com os seus discípulos. Quem encontrou Mateus 10, 32, diga glória a Deus. Diz assim, olha, amados: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Vou reler. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, que não se envergonhar de mim, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer, e pode ser qualquer um mesmo, pode ser um membro ativo no hall da igreja, pode ser um pregador da palavra, pode ser qualquer pessoa. Ele está dizendo: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Você crê que Jesus vai falar conosco aqui nessa manhã? Eu garanto para você que essa mensagem, ela chega na hora certa. Porque se nós não estivermos praticando isso, nós poderemos sofrer consequências. Imagina só, Jesus que escolheu você, que te deu um novo nome, que te deu aí condição de fazer as coisas para Ele, que você sentiu a presença dEle, quando chegar naquele dia Ele disser assim: eu não te conheço. Diante do Pai, diante de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle para morrer por nós, e o Filho dEle que morreu por nós, disser assim para o Pai: eu não conheço essa pessoa aqui não. Já pensou isso? Misericórdia, hein? Amém, igreja? Você crê que Deus tem uma mensagem maravilhosa para nós aqui nessa manhã? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento nós vamos ouvir a tua voz e pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha falar com os teus filhos, falar com os teus servos, falar com a tua igreja, Senhor. Usa, meu Deus, o homem apenas como instrumento teu aqui nesta manhã, e venha, meu Deus, tomar o teu lugar, não somente neste altar, mas no altar da vida de cada pessoa que aqui está. Abençoa-nos, meu Deus, com a tua direção. Ilumina o nosso caminho, meu Pai, para que essa manhã seja especial na tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Diga glória a Deus. Amados irmãos, podem se assentar. E eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque o tema dessa mensagem é o seguinte: eu estou confessando a Cristo ou negando a Cristo? Porque Jesus, ele vai deixar aqui uma necessidade clara que nós precisamos ter, que nós precisamos estar
fazendo. E esse tema é muito oportuno para a pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que diz assim: pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade do Senhor? Levanta a mão assim. Então esse tema é muito importante para você pensar, entender, refletir. Se você está fazendo a vontade de Deus e quer andar na vontade de Deus. E esse tema, eu estou confessando ou negando a Cristo, ele já vem há algum tempo mencionado na minha mente, como que nós estamos, como que a igreja está. Só que essa frase que Jesus ele vai dizer aqui, nos versículos 32 e 33, o contexto de como surgiu essa indagação, como surgiu essa necessidade, essa colocação que Jesus ele fez, foi da seguinte forma: Jesus ele está transmitindo poder para os seus discípulos. Aqui em Mateus 10, versículo 1, Jesus ele vai observar que a seara era longa e poucos são os trabalhadores. Jesus ele vai ver que havia um povo sedento, que andava como ovelha que não tinha um pastor, que andava como uma ovelha que não tinha ali uma direção de Deus. Então Jesus, ele vai chamar os seus discípulos e vai lhes dar poder. Olha o que diz no versículo 1, Mateus 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha só, Jesus, ele vai dar poder para aqueles homens e vai dizer assim: vá, expulse os demônios. Vocês estão recebendo autoridade para isso. Mas não somente para isso. Vá e todos aqueles que vocês virem enfermos, cure-os. Porque ele percebeu que a demanda era muito grande e ele sozinho não conseguiria. Mas receber poder de Deus é muito bom. Fala a verdade, sim ou não, igreja? Já pensou? Você tem esse poder. Falta você ter fé para desenvolver esse poder que Jesus ele nos dá. De orar pelos enfermos e eles serem curados. De expulsar os espíritos imundos. Isso já está no meio do povo de Deus. Já faz parte da tua vida. Só que, meus irmãos, receber poder é muito bom. Mas junto com o bônus do receber o poder, tem o ônus da missão. Porque Jesus, ele não vai deixar aqueles discípulos no escuro. Ele vai dizer, ó, eu estou dando poder para vocês. Diz no versículo 7 assim, ó. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele deu até o esboço da pregação. Mas aqui no versículo de número 16, ele vai dizer o seguinte, ó. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, olha o que ele vai dizer, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha o que ele está dizendo, vocês vão receber poder. Isso é claro, é fato. Mas eu estou enviando vocês, não para uma missão fácil. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o matadouro. Pode ser que na missão que vocês vão, vocês não vão voltar dela. Pode ser que com o chamado que arde agora no seu coração, com o poder que eu entrego para vocês, pode ser que vocês voltem, mas voltem todos machucados. E tem tanta gente que já fez a obra e se machucou tanto pregando a palavra de Deus, falando de Jesus para a família, e a pessoa ela foi se machucando. Mas Jesus ele deixou isso claro, que ele estava dando poder, mas a missão não era fácil. Diga para quem está do teu lado assim, a missão não é fácil. Amém? E Jesus, ele vai mostrar que vai haver perseguições.
Jesus no capítulo 10, ele vai dizer assim, ó, vão perseguir vocês. Eles vão perseguir, porque perseguiram a mim. Eles vão chamar de vocês de coisas terríveis, porque a mim me chamaram de uma pessoa que faz a obra do diabo, que expulsa demônios em nome do Beelzebu. Com vocês não vai ser diferente, vão caluniar vocês. E ele vai deixar isso muito claro, que na nossa vida isso pode acontecer. Só que, meus amados irmãos, no versículo de número 31, Jesus, ele vai mostrar que aqueles discípulos, eles têm valor. Diz aqui, ó, no versículo, a partir do versículo 29, acompanhe a leitura. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? O que é um ceitil? É uma moeda que vale 16 avos de um denário. É como se você pegasse o seu dia de trabalho e dividisse por 16. Aquilo ali seria um ceitil. Era uma moeda bem simples, bem pequena, que no mercado ali você conseguia comprar 2 pombas com ela. E ele está dizendo assim, não se compra 2 passarinhos por uma moeda tão insignificante, e nenhum deles, mesmo tendo um valor tão pequeno, mesmo sendo um preço tão barato, nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Ele está dizendo, nenhum passarinho que é baratinho, que você consegue comprar por um preço tão barato, pode cair morto, se Deus ele não quiser. E ele vai dizer aqui, ó, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis vós mais do que muitos passarinhos. Olha só, você tem valor. Só que aí, ele vai colocar essa frase. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Olha só, Jesus, ele vai revelar essa necessidade. Confessar ao Pai, confessar a Ele todo o tempo, e não negar a Ele em tempo nenhum. Ele está deixando claro que precisa ser feito isso. Só que a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje é, que talvez a pessoa ainda não entendeu. Quando que eu confesso a Cristo diante dos homens? Amados irmãos, confessar a Cristo não é apenas você levantar a mão e falar, eu recebo Jesus como meu Salvador. Mas confessar a Cristo também é você reconhecer a grandeza de Cristo. É você viver testemunhando que Ele é grande, mas não somente que Ele é grande, mas a grandeza da obra que Ele fez por você. Nós, como servos de Deus, isso tem que fazer parte da nossa agenda. Se você, por exemplo, vai visitar um cliente, você já tem que chegar dizendo, ó, a paz do Senhor. Ah, pastor, mas e se não for cristão? A palavra diz que você profetiza a paz, e se a pessoa não receber, ela volta para você. Mas é a nossa missão, para a pessoa já logo entender que ali tem um servo de Deus que está chegando ali. E falar da grandeza de Deus também. Sempre que você tiver oportunidade de falar com os filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, falar de Jesus com as pessoas na rua, na esquina. Porque se você não fala, ou você está negando a Cristo, ou você tem vergonha de falar que você é cristão. Então falar de Cristo é você anunciar essa obra maravilhosa, confessar essa obra maravilhosa. Olha o que diz em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, no versículo de número 8 e 10. Sexta-feira, nós pregamos sobre um homem mudo que estava endemoniado e falávamos que a ação do diabo na vida daquele homem era impedi-lo de glorificar a Deus, de confessar a Cristo, de profetizar. Então aquele homem tinha uma prisão na boca. E aqui em Romanos 10, se nós pegarmos e partirmos por essa premissa de confessar a Cristo, em Romanos 10, no versículo 8, vai mostrar
uma liturgia aqui de confessar a Cristo. Diz aqui, ó, Romanos capítulo 10, e eu vou ler com você a partir do versículo de número 8. Diz assim, ó: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Repare o que Jesus está dizendo, que a palavra ela tem que estar na boca, e aonde, igreja? Aonde? No coração. Não pode ficar só na boca, ou somente no coração. Tem que estar nos dois, no meu interior e no meu exterior. A palavra de Deus, a obra de Deus, ela tem que estar nesses dois lugares. E confessar a Cristo não é apenas você falar, mas crer no que fala. Não é apenas você dizer, Jesus pode curar a tua vida, sem eu mesmo estar pregando, acreditando que Ele não pode me curar. Jesus, Ele pode mudar a tua família, mas eu não creio que Ele pode mudar a minha. Ele pode mudar o seu casamento, mas eu não creio. É uma incoerência. É uma incoerência. Isso não é confessar a Cristo verdadeiramente, porque uma hora, aquilo que tem dentro do coração sai pela boca, se a pessoa menos perceber. Uma hora, a pessoa ela vai cair numa contradição muito grande. Confessar a Cristo, meus irmãos, não é apenas falar, mas crer no que fala. E a pessoa ela tem que crer que Ele ressuscitou dos mortos. A pessoa que crê em Jesus, que confessa Cristo, não adianta confessar Ele como um milagreiro. Não adianta. Você tem que confessar que Ele ressuscitou dos mortos. Pastor, mas Ele ressuscitou dos mortos? Eu tenho certeza que Ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque um dia Ele me ressuscitou também. Um dia Ele me deu uma nova oportunidade. Eu estava morto nos meus pecados, sem perspectiva de vida. Um dia eu estava caído, prostrado, sem força, sem fé, e Ele me levantou. Ele deu uma ordem e eu me coloquei de pé. Do teu lado aí, se você não acreditava, tem pessoas que Ele ressuscitou também, porque Ele é aquele que vive e reina para sempre. Ele é o autor da vida, e Ele nos dá uma nova oportunidade. Amém? Ele faz isso, igreja. Ele continua sendo o mesmo. Que isso arda no nosso coração. Que a sua vida hoje, ela seja já um grande motivo para você testemunhar e não negar a Cristo. Quando alguém vier falar, estiver perdido, frustrado, chateado, sem esperança, com o olhar caído, com o semblante caído, aquele que um dia foi tocado por Cristo e recebeu essa missão, ele precisa anunciar. É a hora de lançar a rede. É hora de pegar o cesto e ir para o campo fazer a colheita. Isso é confessar a Cristo. Só que, meus irmãos, confessar a Cristo, você tem que amar fazer isso. E semana passada nós falávamos sobre muitas pessoas terem perdido o primeiro amor. E o primeiro amor, um sintoma é: eu não consigo falar mais de Jesus. Eu não consigo anunciá-lo como eu anunciava antes, com a mesma certeza, com a mesma fé, com a mesma direção, com aquela sede, com aquele desejo de fazer a vontade do Pai. Confessar a Cristo é você amar, estar junto dEle, é você reconhecer Cristo acima de tudo. Quer um exemplo de uma pessoa que amou a Cristo? Olha só o que diz em João capítulo 4. Vai dizer a palavra do Senhor, no versículo de número 25, contextualizando isso. Jesus, Ele vai estar com a mulher samaritana. Ele vai estar no poço esperando ela. E quando ela chegou,
e ela viu que tinha um homem ali, ela não chegou lançando balde. Ela chegou, encostou, ficou olhando, viu que Jesus era um judeu e se afastou. E quando ela colocou o balde no poço, Jesus ele não chegou dizendo assim: você precisa se converter. Ele falou: me dá água. Aí ela olha para ele e diz: olha, nós não podemos nem estar conversando. Você não tem vergonha não? Eu sou mulher samaritana e você sendo judeu. E Jesus ele vai dizer: olha, se você soubesse quem te pede e pedisse para ele, ele lhe daria água viva. E essa mulher muito interessada na água viva, porque ela não queria mais sair de casa. Essa mulher julgada em todo tempo. E ela não quer sair mais de casa. E quando ela ouve falar da água viva, ela começa a dizer para Jesus: olha, mas você não tem como tirar essa água, porque o poço é fundo. E ele diz: mulher, da água que eu dou, ninguém tem mais sede não. Se beber da água que você der, a pessoa volta a ter sede, mas da água que eu dou, ninguém nunca mais tem sede. Ela falou: é isso que eu preciso, não sair mais de casa. É isso que eu preciso. Então me dá dessa água então. E aí Jesus, ele vai dizer para ela: ó, vai lá então e traz o seu marido. E aí ela, E ela começou a dizer: eu não tenho marido. Ele: disseste bem, tiveste outros também, e nenhum deles foi o seu marido. Isso disseste com verdade. E essa mulher, quando ela ouve Jesus falando isso para ela, diz a palavra do Senhor, que essa mulher ela ficou tão encantada com Jesus, da forma que ele se expressava, da forma que ele começou a ministrar na vida dela. Ele não chegou com agressividade, mas ele esperou a abertura para que ele viesse falar com ela, que ela precisava acertar aquela área da vida, que ela precisava consertar. E aí, essa mulher ela vai começar a tirar dúvidas da adoração a Deus. E ela começa a perguntar para ele: mestre, Jesus, olha, deixa eu te perguntar. Nós aprendemos que adora-se a Deus no monte, lá no Monte Gerizim, que o samaritano pensava isso. E vocês, judeus, acreditam que é só no templo que se adora a Deus. Qual que é o certo? No monte ou no templo? E Jesus ele fala: vai chegar um tempo que em nenhum lugar, nem nesse monte e nem no templo, estarão adorando a Deus. E eu temo que essa hora pode ter chegado, viu? Que nem no monte e nem no templo está se adorando somente a Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Só que Jesus ele fala com aquela mulher: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. E aí diz aqui no versículo de número 25, diz assim, ó: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo de número 26. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Ele está dizendo: eu sou o Messias. E diz a palavra do Senhor que essa mulher, olha a atitude que ela vai tomar. Versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Na hora que ela ouve que Jesus é o Cristo, ela não conseguiu nem pegar mais água. A sede dela passou. O desejo de ficar só em casa foi embora. Ela deixa o cântaro para trás e vai anunciar a Jesus. E ela começou a dizer: olha, eu encontrei o Cristo, vem vê-lo, venha vê-lo. E aqueles homens, a cidade inteira, ela sai para fora para ver Jesus. Mas sabe o que é isso? Confessar a Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho medo do que as pessoas falam de mim, porque eu já fui uma pessoa de um passado duvidoso, e se eu falar de Jesus, eles não vão dar ouvidos. Essa mulher também, ela estava desse jeito, tinha 6 maridos, meus irmãos.
Ela era conhecida como a mulher que era mal falada na cidade. Mas sabe o que aconteceu quando ela confessou a Cristo? E entendeu quem Ele é? Ela começou a dizer, o que importa não é o meu passado, é o que Ele é, o que Ele faz. E Ele não disse para essa mulher aquilo que ela queria ouvir, não. Garanto para você que essa mulher não queria de jeito nenhum ter o primeiro encontro com Cristo e ouvir que ela estava errada. Imagina só, você chegar diante de Cristo precisando de ajuda, numa depressão terrível, e Jesus virá para você e dizer assim, você está todo errado, você precisa consertar sua vida para isso mudar. Tem pessoas que hoje em dia não gostam de ouvir isso mais não. E quando ouvem isso, sabe o que faz? Eu não volto aqui mais. Eu não volto. Em vez de ir anunciar para o pessoal, olha, eu conheci a Deus porque Ele disse que o que eu estou fazendo está errado. Eu já sabia, mas Ele só confirmou no meu coração. Tem pessoas que não. Tem pessoas que não anunciam para ninguém. E essa mulher, ela amou tanto a Cristo, que ela vai confessá-lo à cidade inteira. Confessar a Cristo, igreja, é nunca perder a alegria do que Ele fez por nós. Diga, confessar a Cristo é nunca perder a alegria do que Ele fez por nós. Amém? Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor? Mas você ainda tem essa alegria? Tem? Quem tem, diga glória a Deus. Tem mesmo? Olha, hein? Porque quem confessar a Jesus com alegria, dizendo para todo mundo o que Ele fez, no dia que você chegar, Ele vai ser o recepcionista. Ele que vai chegar e te receber na porta. Ah, pastor, eu aprendi que São Pedro, ele que guarda a porta do céu. Não, não guarda não. Ele também vai estar na fila também. Então, quando você chegar lá, Ele vai estar esperando por você. Para te confessar, dizendo, olha que vinde benditos do meu Pai, vinde, assumir, tome por herança essa terra que está preparada desde a fundação do mundo. Vale a pena confessar. Só que, meus irmãos, quando que eu nego a Cristo? Negar Cristo é você gostar até de falar dele, gostar de contar as coisas que Ele fez, mas a sua condição de vida não reflete o que você fala. Isso é negar a Cristo. A pessoa ela pode estar fazendo grandes coisas aos olhos de muitos e negar a Cristo. Lembra lá em Mateus capítulo 7? Lembra o que está escrito lá? Lembra não? Então vamos relembrar? Mateus capítulo 7, no versículo de número 21. Mateus 7, versículo 21. Já falei que eu tenho medo desse versículo. Esse aqui para mim é o versículo do medo. Mateus 7, 21 vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, confessaram a Cristo como Senhor. Nem todo aquele que confessou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não quer dizer que a pessoa pode se considerar um profeta. Que hoje tem mais profeta de tudo quanto é jeito, né? Até os falsos, né? Estão em ascensão. Não é por profetizar que vai entrar no reino do céu. Pastor, mas profetizou e aconteceu. E daí? Quem cumpre a palavra é Deus. Ele está dizendo aqui, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Não, tem pessoas que vão fazer exorcismo, expulsar o demônio vai reconhecer a autoridade na vida dele, vai dizer aqui, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até curar pessoas vão curar. E ele vai dizer aqui, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a pessoa está dizendo assim, em teu nome eu não expulsei demônios. Não é eu, meus irmãos, é Jesus, Ele que expulsa. Quando a gente fala dele, a palavra dele, o nome dele tem poder.
Só que o que nos chama a atenção é uma pessoa que está nesse grau de relacionamento a ponto de ser usado por Deus ficar de fora. É por isso que eu tenho medo. Porque esse versículo aqui mostra que eu corro risco também, se eu negar a Cristo. Eu viver uma coisa e falar outra. Ou melhor, falar uma coisa e viver outra. Hein, meus irmãos? Diz aqui em Isaías capítulo 29, no versículo 13, que também o povo de Deus, ele não pode viver desse jeito. Não é somente os pastores, os evangelistas, os obreiros, não. Diz aqui, ó, em Isaías 29, que o povo só simulava que confessava a Deus. Diz aqui em Isaías 29, versículo 13, diz assim, ó. Olha o que Deus está falando. E Deus sabe. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Olha só o que Deus está falando através da vida do profeta Isaías, olhando para o povo de Deus naquele período, que o povo até simulava que adorava a Deus, que queria obedecer a Deus, mas sabe o que acontecia? O povo só fazia o que o homem mandava. É igual, por exemplo, nós falamos aqui na igreja: levanta suas mãos para o céu, vamos louvar a Deus. Aí o povo levanta a mão, mas por vontade própria, não levanta. Quando nós falamos assim, quebranta o teu coração, às vezes você até simula, mas não reflete a realidade. Ele está dizendo: esse povo me honra com os lábios, até fala coisa com os lábios, mas o coração está longe de mim. A pessoa ela pode, meus irmãos, viver uma esquizofrenia espiritual. Com a boca está dizendo: Senhor, eu quero morar no céu, mas o coração dela está lá em Caldas Novas hoje. Ela pode estar aqui pensando assim: Senhor, que maravilha, eu quero participar da mesa do Senhor, mas o coração dela está lá, se a carne que ela deixou fora da geladeira vai ficar ruim. Deus, Ele quer coerência, porque senão nós podemos estar aqui neste culto de Santa Ceia negando a Cristo. E negá-lo, e negar a Cristo gera consequências terríveis, porque negar a Cristo é muito fácil, meus irmãos. Basta um aperto vir que muita gente nega a Cristo. Quer ver comigo? Olha só o que diz em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, no versículo de número 31. Jesus, Ele vai chamar os seus discípulos, Ele vai explicar a cada um a obra durante 3 anos e meio. E não era o pastor Warley falando não, meus irmãos, porque eu sei que quando eu falo, muita gente entra num ouvido e sai pelo outro. Mas imagina Jesus falando e entrando num ouvido e saindo pelo outro. E Ele não falou com um membro, com um discípulo, Ele falou agora com um apóstolo. E Ele vai dizer aqui, ó, em Mateus 26, 31, Jesus Ele vai dizer assim, ó: então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Ele está dizendo, ó, essa noite ainda hoje, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não foi só Pedro,
Foi todos. Olha só, Jesus ele está dizendo isso depois de ter acabado de participar da ceia com os discípulos. Eles sentaram, comeram, cantaram uma canção. Ele instituiu um novo mandamento. Ele instituiu a Santa Ceia para eles. Mas ele vai dizer assim, ó, ainda hoje, depois de ter ceado, vai me negar. E sabe o que é forte demais, igreja? Que o Espírito Santo diz aqui nessa manhã? É que pessoas aqui que vão participar da Santa Ceia hoje ainda vão negar a Cristo. Hoje ainda. Depois de participar da Santa Ceia. Ainda hoje. Talvez na parte da tarde. Talvez na hora que sair do culto. Quando chegar em casa. Já vai negar Jesus. Porque basta apenas um aperto vir. Que a pessoa ela nega Cristo. Pedro ele está dizendo assim, eu não vou te negar. Vai, Pedro. Ainda hoje ainda. Você acabou de cear, Pedro, mas hoje ainda você vai me negar. Não, eu prefiro morrer do que te negar. Você teria coragem de falar isso hoje aqui? Será que você é tão prepotente quanto Pedro foi para dizer para Jesus, que disse para ele, vai acontecer. E Pedro falou assim, eu prefiro morrer do que negar Jesus. Eu não vai acontecer isso hoje. Não vai acontecer. E aí diz a palavra do Senhor que Pedro, ele vai estar ali saindo da Santa Ceia, ele vai ver Jesus ali no Getsêmani, e Jesus ali orando, meus irmãos, orando, e clamando, pedindo a Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele vai estar ali tão agonizado na sua dor, sabendo que era tão pesado o que ele iria passar, porque até então, ele não tinha levado nenhum açoite ali. Mas ele sabia que ia doer, que ia machucar, porque na carne ele iria ser ferido. E a dor do abandono que iria acontecer ia ser grande demais. E ele está ali, ó, ajoelhado no Getsêmani. E Pedro ele começa até a tentar uma intercessão, mas ele juntamente com os outros discípulos, Tiago e João, eles dormem, não conseguem interceder pelo mestre. E meus irmãos, uma coisa que pode deixar você em paz é que todos os dias eu oro pela sua vida. Todos os dias. Ainda que você chegue em casa e não ore, todos os dias eu paro um pouquinho e peço a Deus pela sua vida. Eu não sei se isso te dá paz. Poxa, graças a Deus tem alguém orando por mim. Eu sei que vocês também oram pela minha vida, e eu sei que as orações, elas me sustentam. E para mim faz toda a diferença. Mas imagina só, Jesus não tem ninguém para interceder por ele, porque aqueles que poderiam interceder estão dormindo. E aí, Jesus, ele vai ser preso e levado lá para a casa do sumo sacerdote Caifás. E diz que Pedro ele foi andando atrás. Ele conseguiu entrar dentro da casa, meus irmãos. Parece que Pedro ele não vai negar Jesus. E aí ele vê uma fogueira e estava friozinho, né? Estava friozinho. E Pedro ele vê uma roda de pessoas ali em volta da fogueira, com a mãozinha assim, aquecendo a mão e colocando a mão no fogo. E Pedro, ele vai direto para lá. E diz aqui, ó, em Lucas 22, deixa eu mostrar o que Lucas vai dizer aqui, ó. Porque Lucas ele traz um detalhe fundamental para você entender isso. Lucas 22, e no versículo de número 54. Lucas 22, versículo 54. Assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim, olha. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Ó, já estava com a distância de segurança. O que era uma distância seguindo de longe? É que se caso alguém visse ele, ele podia correr. Aquela distância que você imagina assim, eu não corro tanto, mas se eu tiver uns 3 postes de distância, ninguém me pega. Então Pedro ele manteve uma distância de segurança. Só que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E diz aqui, ó, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio,
Estendendo todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ele estava na distância de segurança. Mas na hora que ele viu fogo, num frio, aquilo ali é convidativo demais. A roda dos escarnecedores é assim. Ela tem churrasco, tem picanha, tem aquilo que você gosta. E na hora da sua necessidade. E Pedro, ninguém chamou ele lá não. Ele não foi convidado, não viraram para ele e falaram: você está morrendo de frio aqui, vem aqui assentar com a gente aqui. Não, ele foi porque quis. Ele quis, ele foi até lá. Não foi Satanás que falou assim: Pedro, toma aqui, vai lá. Não, agora ele está indo por conta própria. Mesmo tendo dito que não negaria a Cristo. Mas às vezes a pessoa ela fala assim: não, pastor, eu ando com quem for, eu não nego a Cristo. Não nega? Não, eu posso estar no meio de um monte de drogado. Eu já até usei droga na minha vida, mas nunca mais eu nego a Cristo. Eu posso ficar lá no meio. Cuidado, hein? Não, eu já parei de beber há muito tempo. Eu posso ficar dentro de um bar tomando meu refrigerante, ouvindo música ao vivo, que não tem nada a ver, aquilo ali não faz parte da minha vida. Será que não tem mesmo, meus irmãos? Será que não tem mesmo? Porque Pedro ele foi e se assentou com eles. E diz aqui, versículo 56. E como certa criada, e eu quero destacar essa criada, porque nos 4 evangelhos aparece ela. Às vezes em um evangelho e outro, pega e tira um personagem ou outro. Mas a criada estava lá, e a mulher tem boa memória, viu? Mulher, quando lembra de alguém, é difícil de pegar e esquecer. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha só, que mentiroso dos infernos que ele virou. Mas sabe por quê? Na hora que aperta, você nega a Deus. Na hora que vem um confronto, cadê a senha do seu celular? A pessoa dormiu até mais tarde, perdeu o horário, chegou no serviço atrasado, porque dormiu até mais tarde, porque não vigiou. Aí na hora que o patrão pergunta: por que você chegou atrasado? Na hora ela não olha para Deus. Ela começa a dizer: não é que o ônibus não passou, você acredita que o ônibus quebrou? Mentiroso dos infernos, viu? Às vezes a pessoa, ela gastou um dinheiro a mais. A mulher gastou, passou lá cartão a mais, e o marido pergunta: amor, esse mês está faltando dinheiro na conta. Pois bem, amor, amor, vem cá, você está tão bonito hoje. E começa negando a Cristo. É só apertar. Porque uma mulher está dizendo: esse aqui, ele estava junto com ele. Já pensou alguém falar com você: você é crente? Você fala: não, eu não, só vou na igreja. Eu até gosto de ir lá, das pregadas, mas crente eu não sou não. Aí chega na hora do culto, está aqui: ai Deus, ai que coisa gostosa. Simulando. Isso é negar Jesus, meus irmãos. Diz aqui mais aqui, versículo de número 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Uma mentira puxa a outra, meus irmãos. Ninguém consegue sustentar uma mentira com a verdade atrás. Não, vai ser só uma mentirinha. Depois eu conto uma verdade que vai eliminar tudo. Não, não vai. Olha só como que o discípulo que disse assim: eu vou até a morte. Na hora que perguntaram para ele está mentindo. Está mentindo. Diz aqui, versículo de número 59. E passada quase 1 hora. Olha só, ele já mentiu 2 vezes e continua no lugar. Já era para ele ter ido embora, sumido. Mas não, ele continuou lá. E passado quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ali, ainda a falar, cantou o galo. E aí, meus irmãos, Pedro ele entendeu que negou a Jesus. Mas o pior de tudo que Lucas relata, diz aqui no versículo 61, diz assim: e virando-se o Senhor,
olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Por que não saiu antes? Por que esperou ficar desse jeito? E meus irmãos, isso é lamentável, é triste. Jesus, ele disse assim, ó: quem me negar será negado. Aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo. Pedro ouviu isso. Pedro ouviu: você vai me negar, Pedro. E Pedro disse: não, ainda hoje você vai me negar. E ele disse: não, eu vou morrer, mas não faço isso. E na hora que ele negou a 3ª vez, de repente ele olha, e Jesus estava olhando para ele assim, talvez assim, ó. Quando você erra, sabe aquele sentimento ruim que dá? É o olhar de Cristo para nós. Mesmo tendo nos avisado, a gente caiu. Mesmo Ele tendo sido um adiantador dos nossos sofrimentos, nós caímos. É por isso que hoje, você que está aqui, você precisa rever conceitos. Porque aquele que negar será negado. Não tem meio termo. Não tem. Ele disse: se me confessar, se a pessoa chegar diante de todos, porque quem tem Cristo como Salvador não pode ter medo da morte. Não pode. Meus irmãos, como que você acha que uma pessoa que é pega e presa por um grupo radical islâmico que vai matar um cristão por causa da sua fé? Talvez muita gente fale assim: ah, pastor, aquele pessoal, eles vão muito tranquilo, que eles vão para frente da câmera e ficam lá ajoelhados. Se fosse eu já vi muito filme do Jack Chan, eu dava um aqui, eu dava um acolá, eu saía correndo, dava uma cambalhota e saía lá fora. Ou então, sendo sincero, ah, eu não ia deixar eles me humilhar desse jeito não. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles não negam a sua fé. Jesus, ele disse: vão querer matar vocês e vão matar alguns, viu? Mas não nega. Não nega a sua fé. Não negue. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. A história da igreja fala das pessoas no Coliseu ali, ó. Nero, aquele megalomaníaco, fazendo as atrocidades com os cristãos, e eles não negavam. Eles continuavam firmes. E meus irmãos, em nome de Jesus, igreja do Senhor, igreja que quer ser salva, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos hoje perguntar para nós mesmos: as minhas atitudes estão confessando a Cristo? Ou estão negando Ele? Estão confessando a Cristo? Oh, meus irmãos, porque aqui na igreja é muito fácil. Lá no monte, até outro dia tinha um rapaz que tinha acabado de usar drogas no monte. E eu sabia que ele tinha usado drogas e tinha gente passando e falando com ele: ô profeta. Mas porque no monte todo mundo é profeta. Então nós temos que ter esse entendimento, que eu não posso falar uma coisa e viver outra. Está na hora de mudar isso, igreja. Está na hora de mudar. Olha para mim. Porque se você negar a Cristo, Ele te negará. Ô pastor, mas eu vou no dia lá, vou estar até com a minha melhor terno e gravata. Não tem problema. Você pode ir com o que você quiser. Mas se você negar Ele hoje com as suas atitudes, como pai, como esposo, como esposa, como funcionário, como uma pessoa que está aí, pessoas vão negar Jesus ainda hoje quando entrar no carro. Meu Deus, me livra, viu? Me livra disso. Quando levar uma fechada no trânsito, na hora, você vai subir um azul aqui, ó. Vai negar ainda hoje. Vigia para que isso não aconteça. Tomara que não seja comigo. Tomara que não seja com você. Pastor, mas sabe o que é ruim? É porque eu estou negando a Cristo.
Eu sou sincero o suficiente para dizer hoje aqui que eu neguei a Cristo com as minhas ações, com as minhas atitudes. Eu não sou mais o mesmo. Eu tenho medo de falar de Jesus. E meus irmãos, não tem nada pior. É amargo. Às vezes você recebe uma oportunidade, mas você tem medo de falar com a pessoa que tem dinheiro. Deus te colocou para trabalhar dentro de uma casa que o patrão é podre de rico, mas vazio por dentro. Mas você tem medo até de falar que é cristão. Você nem coloca louvores no seu celular lá dentro para mexer com as coisas lá, porque senão o pessoal pode achar ruim. Quem negar será negado. Pastor, então eu estou perdido, porque eu falo com Cristo hoje: Senhor, nunca mais eu bebo. Eu não aguento ver uma cervejinha. Pode estar calor, pode estar frio, é desculpa minha, é desculpa. Eu sou alcoólatra. Talvez o seu caso é esse. Ou talvez você ainda diz assim, ó, pastor, sinceramente, eu vou confessar porque não tem jeito. Eu fumo escondido. Escondido de quem? Escondido de quem? Ah, do Senhor? Não, mas para mim não interessa. Um dia que eu encontrei um irmão da igreja fumando um cigarro, eu fui lá e dei um abraço nele. Ele falou: ô meu irmão, que saudade de você. Porque uma coisa é aqui, ó. Aqui essa palavra ela corta todos nós no meio. Outra coisa é embaixo. Pastor, eu estou negando a Cristo, eu sou um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Quando eu vejo, eu já menti. Eu já falei para todo mundo que eu tenho televisão de 100 polegadas lá em casa, nem televisão tenho. Eu conto isso para todo mundo, eu sou um mentiroso. Eu quero ganhar status. Eu falo que tem um tênis disso, mas é tudo emprestado. Eu sou mentiroso. Eu estou negando a Cristo, porque eu falo de Cristo de um jeito, mas ajo de um outro. Mas hoje, já que é para rasgar o véu, eu rasgo hoje. Quem negar será negado. Quem confessar a Cristo será confessado por Ele diante do Pai. Pastor, mas então, tem condição para a minha vida? Eu reconheço como eu estou hoje. Tem solução para mim hoje aqui? Tem. Sabe por quê? Porque o que é lindo em Jesus é que todos os que negaram a Ele merecem uma segunda chance enquanto Ele não vem. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 21, que esse mesmo Pedro que está chorando amargamente, esse mesmo Pedro que negou, mesmo tendo dito assim, não negarei. Meus irmãos, pensa bem, Pedro, quando ele nega Jesus e Jesus é morto, porque ele vai ser ali crucificado, ele poderia ter pensado assim: eu neguei a Jesus, mas a minha negação também foi embora. Eu não vou ser mais confrontado por ele. Aí no terceiro dia ele ressuscita. Imagina como que Pedro ele fica agora. Porque Pedro ele está ali procurando Jesus de um jeito ou de outro. Ele quer se encontrar com Jesus. Mas e o medo, hein? Quem sabe Jesus não ressuscitou com a memória fraca, né? Esqueceu que eu neguei a Ele. Quem sabe Jesus não se esqueceu. Só que Jesus ressuscitou. E estão falando com Pedro porque Pedro não viu. Mas Maria Madalena disse, ó, ele falou que vai encontrar com vocês lá na Galileia. Pedro está dentro de uma casa, mas os discípulos e Jesus, ele aparece ali rapidamente, mas não tem tempo de conversar com ele. E Jesus, para tirar a dúvida do coração deles, come com eles ali dentro e depois desaparece. E eles descem todos para a Galileia. E eles procuram Jesus ali e não encontram. E começam a pescar. E não pegam absolutamente nada. E logo pela manhã Jesus aparece lá na beira da praia. E começa a perguntar para eles: tendes algo para comer? E eles dizem não. Ele diz: lança a rede do lado direito. E eles lançam. E pegam ali uma quantidade maravilhosa de peixes. Pegam ali 153 grandes peixes. Só que diz a palavra do Senhor, que João vai dizer: olha, não é ele. Você não está sentindo algo diferente, não?
E ele olha lá na praia, ele reconhece a Jesus e sai correndo. Ele deixa peixe para lá, ele deixa barco para lá. E eles vão sentar e vão comer. Estão comendo com Jesus. Antes do peixe chegar na praia, Jesus já tinha peixe assado, meus irmãos. Já tinha pão. Já estava tudo pronto. E eles se assentam para comer. E quando eles se assentam para comer, eles comem ali. E Jesus fala tantas coisas boas. Mas de repente, ele fala: Pedro, vem cá. Imagina só. O confronto é agora. Aquele que negou será negado. Jesus, ele poderia ter dito assim: eu não esqueci não, viu? Eu te avisei. E não tem nada pior, meus irmãos. É gostoso de falar, né? Eu te avisei com quem errou, mas para quem ouve é terrível. É gostoso, eu já falei: ó, eu te avisei. Nós dá um prazer na gente. É tão gostoso. Mas quem está ouvindo, meus irmãos, é você estar cavando a sepultura da pessoa. E Jesus, ele tinha autoridade, autonomia, e era lícito que ele dissesse isso. Eu te avisei, Pedro, você não quis me ouvir. Você se achou melhor do que eu. Você se achou melhor do que a minha palavra. Pedro, eu vejo lá na frente e você só vê agora. Só que Jesus não é assim. Um dia, você pode até ter negado Jesus, mas ele tem condição de te dar uma nova oportunidade. Olha o que diz no versículo 17. Diz assim, ó: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo a Pedro: você era mais novo, foi até ontem. Você fazia o que você queria. Você vestia o que você queria. Você caminhava por onde você queria. Ou seja, Jesus está dizendo, até na roda dos escarnecedores você foi porque quis. Mas quando você for mais velho, pode ser até amanhã, tu estenderás as mãos e te cingirão, Pedro, e te levarão para onde você não quer ir. E isso, o texto diz que era sobre a morte que Pedro teria. E realmente Pedro, ele vai morrer, mas ele não nega mais Jesus. E segundo a tradição, Pedro, ele vai morrer crucificado. E segundo algumas pessoas, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Cristo morreu. Mas ele vai ser crucificado. Ou seja, ele negou a Cristo. Mas nada como uma boa oportunidade para fazer um grande homem de Deus, para fazer um grande servo de Deus. E eu não sei como que você chegou aqui. Se você chegou aqui negando a Jesus. Mas hoje, esse mesmo Jesus está dizendo assim: vem cá, vamos conversar. Eu tenho uma nova oportunidade para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. E toda a igreja se coloque de pé. Quem vai negar Jesus ainda hoje aí, hein? Deixa eu ver quem está com cara de que vai negar aqui hoje, ó. Deixa eu ver, pelo cabelo eu conheço, ó. Sério, pastor? Brincadeirinha, tá? Põe a mão assim na altura do teu coração. Essa mensagem é para pensarmos, refletirmos hoje aqui. Porque, meus irmãos, nós vivemos hoje em um mundo que nós corremos um sério risco de estar sendo lapidados por ele, pelo mundo. E eu digo para você, quando nós pecamos, nós negamos a Cristo. Mas se nós não sentirmos mais o peso do olhar de Cristo quando fazemos aquilo que desagrada a Ele,
nós já estamos mortos. E talvez você, que aqui está sentindo o olhar de Jesus agora para você. Parece que a igreja desapareceu e ficou só você aqui. E Ele está olhando para você. Porque Ele sabe como está a sua vida. Ele sabe como está o seu coração. Mas Ele, hoje neste dia, igreja, nesse momento tão oportuno da volta da igreja, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te dar uma nova oportunidade, porque Ele fez isso com Pedro. Ele disse: Pedro, você vai agora ser diferente. Você não vai mais para onde você quer, você vai para onde te levarem. E Pedro, ele escolheu ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje aqui, nessa manhã, talvez você está aí com o coração amargurado. Na hora do louvor sai uma fonte de água docinha, mas depois que você chega em casa tem uma fonte de água amarga que sai da sua boca. Em nome de Jesus, perdoar nos faz mais parecidos com Jesus. Saber perdoar, além de ser altruísta, te faz uma pessoa semelhante a Cristo. Mas se você continuar negando a Jesus e quiser continuar negando, não tem jeito. Ele dá oportunidade para quem negou. Mas se a pessoa ela decidir que o estilo de vida dela vai ser negar a Cristo todo dia, ela vai sofrer as consequências do não zelo pelo princípio que Jesus instituiu. E é por isso que eu quero fazer um convite para você que aqui está. Você que está aqui e vive uma vida negacionista, ou vivia. Eu não creio em Jesus, não, eu não creio, eu não quero saber de igreja, não quero isso, não quero aquilo outro. Mas hoje, de uma certa forma tão sobrenatural, você está aqui. E Jesus, através dessa mensagem, falou com você. E Ele quer hoje acertar o caminho tortuoso que você tem vivido. Esse caminho cheio de curvas, que toda hora é uma surpresa, que você não sabe mais o que viver. Hoje, Jesus, Ele tem um caminho reto, um caminho novo e um caminho vivo para você. Basta hoje você confessar a Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Senhor, porque você está dizendo assim, eu quero servir a Ele. Não é Ele que nos impõe ser servido, é nós que queremos servir aquele que nos serviu com a própria vida. Talvez você diz assim: pastor, eu já confessei a Cristo uma vez como meu Senhor e meu Salvador, mas estou negando Ele. E meus irmãos, hoje você não pode ter receio de vir para Cristo. Porque às vezes a pessoa ela diz assim: eu vou me consertar aqui do meu lugar mesmo. Eu vou me consertar aqui atrás dessa cadeira aqui mesmo. Ninguém está me vendo aqui mesmo. Olha o olho de Jesus em cima de você. Olha Jesus olhando no seu rosto e está dizendo para você hoje: você vai sair daqui me negando? Você tem que ir lá me confessar diante dos homens. Porque assim eu também não me envergonharei de você, e confessarei você diante do Pai que está no céu. E é por isso que preste muita atenção, que eu, ao invés de pedir para você levantar as mãos, eu vou pedir para você vir. Porque às vezes quando negamos a Cristo, nós procuramos aquilo. Hoje você precisa procurar a reconciliação. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Ou eu quero me batizar nas águas, eu não me batizei ainda, eu preciso disso. Se você não se batiza, você está negando o que Jesus ele fez também. Você precisa fazer isso. Ou talvez você diz assim: pastor, eu estou firme, mas tem hora que eu vacilo. Tem hora que eu fico irreconhecível. Se há alguém aqui assim,
Hoje é dia de oportunidade. Então vem aqui na frente, diante desse altar. Vem colocar a vida diante do Senhor. Vem colocar a vida diante de Deus. Vem voltar para Jesus. Vem colocar hoje os seus medos, os seus receios, as suas culpas. Hoje essa atitude, ela fica na memória do Senhor. Essa atitude que você está tendo de confessar, ela fica gravada na memória de Deus. Pastor, eu preciso disso. Então vem. Então vem. Porque aquele que negar será negado. Aquele que confessar será confessado. Ele não está dizendo aquele que se confessar diante dos homens. Ele está dizendo aquele que me confessar. Ele quer que você confesse a Ele, a tua escolha. Se você hoje se encontra desse jeito, talvez a sua fraqueza, ela tenha te afastado de Deus. Ou talvez as falsas amizades tenham te afastado do Senhor. Basta você andar com algumas pessoas que você muda. Você não é mais o mesmo. Vem hoje confessar a Cristo. Vem hoje pedir perdão a Deus. Não nega esse convite hoje não. Não negue. Vem pedir ajuda para Deus. Vem falar com Jesus. Porque hoje Ele pode te fazer uma pessoa diferente. Uma pessoa transformada. Aleluia. Pastor, eu tenho medo de ficar para trás. Eu não tenho certeza da minha salvação. Porque eu tenho andado, tem dia que é tanto estresse que eu trato mal todo mundo. Não sai daqui hoje desse jeito não. Vem hoje ouvir Jesus, Ele te dizer que Ele te perdoa. Porque senão Ele vai ficar olhando para você aí no seu lugar. E Ele está olhando como Ele olhou para Pedro. E você pode talvez sair desse culto e ir para casa chorar amargamente. Porque não creu na palavra de Deus. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. O choro ele dura uma noite, meus irmãos, mas a alegria ela vem pela manhã. Pastor, eu tenho feito tanta coisa errada, eu tenho feito algumas coisas que tem sido vergonha para mim e para Deus também. Vem confessar a Deus. Vem dizer para Jesus, Jesus, o Senhor é o único que pode mudar a minha vida, mudar a minha história, tirar essa ignorância da minha vida, tirar esse abismo que eu estou nele, esse vazio da minha alma. Vem falar com Jesus hoje, meu irmão, não fique no teu lugar hoje. Ô Pedro, sai do teu lugar hoje, vem hoje, vem pedir licença e fala, eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que falar com Ele porque eu não quero ser negado naquele grande dia. Porque Deus Ele sabe que eu estou lutando, mas eu não consigo. Pede perdão para Ele. Isso é confessar a Jesus. Começa aqui. E o que começa aqui vai ser levado para a sua vida inteira. Porque hoje, talvez você ainda vai aonde quer. E se veste da forma que quer. Não se veste de crente, não se veste do Espírito Santo. Mas hoje, ou amanhã, ou em breve, o processo é Ele quem faz. Você não terá mais nem vontade própria, você não vai querer. Você não vai querer nem ter livre-arbítrio. Vai falar, Deus, eu abro mão disso aí. Eu quero orar por vocês. Você, melhor do que ninguém, sabe aonde que está negando a Jesus. Não precisa me falar. Mas fale com Deus. Peça ajuda a Ele que Ele te ajudará. Querido Deus e poderoso Pai. Falar com os lábios e com o coração. É isso que o Senhor espera do seu povo. Não adianta, meu Deus, falarmos com os lábios se o coração está longe de Ti. Ou até mesmo, meu Deus, termos o Senhor no coração, mas não conseguirmos falar de Ti. Ô Senhor, muda essa vida. Muda essa história, Pai. Muda essa situação.
Transforma, meu Deus, o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva. Meu Deus, está chegando o dia de estarmos diante do Senhor. Oh Deus, não deixe que essa pessoa, meu Pai, ela continue, meu Deus, nesse erro, não. Nessa frieza, nesse desânimo, nesse tipo de pensamento, nessa metodologia, nesse estilo de vida que desagrada tanto ao Senhor. Oh Deus, não permita isso, Pai, na vida dessa pessoa. Mas muda tudo, Deus. Muda a sorte da sua serva, do teu servo. Meu Deus, ela vale muito mais do que 2 pássaros. Ela vale muito mais, meu Deus. E é por isso que eu te peço, ó Pai, ilumina a mente, ilumina o coração. Perdoe os pecados, Pai. Que cada pessoa que está aqui de joelhos diante do teu altar, que chegou aqui, meu Deus, consciente, meu Pai, ela saiu do lugar porque precisava se inclinar de novo diante do Senhor. Meu Deus, que essa pessoa ela saia daqui salva, com a certeza da salvação, com a certeza, meu Deus, que o Senhor a levantou hoje do abismo, a tirou, meu Deus, do lamaçal, do charco de lodo, e que hoje, meu Deus, aquilo que vencia os teus filhos não vença mais. Confirma, meu Deus, o nosso nome no livro da vida, na lista da entrada do céu, Pai, para que nós venhamos, meu Deus, nós que vivemos para testemunhar, nós venhamos, meu Deus, glorificar eternamente o teu santo nome, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, igreja.